Futuro do trabalho. Você já ouviu algumas vezes essa palavra por aqui na nossa abertura e hoje nós trazemos ela de novo. O que esse termo, essa frase, essa palavra te diz nos dias atuais? Eu tenho aqui comigo um convidado muito especial, que é o professor Elton Moraes, que está comigo na tela, que é doutor em psicologia, tem uma expertise especial no chamado People Analytics e que também é especialista em remuneração. Como vai, professor? Tudo bem? Bom dia, olá a todos, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Tudo jóia? Tudo ótimo, professor. Olha, você pergunta como estão por aí, né? Porque a gente está falando aí literalmente numa distância relativamente grande. Você está fazendo um curso muito especial em Nova York. Quero muito obrigado pela sua atenção, pelo tempo, né, que está dispensando para essa nossa conversa. Vamos começar já de cara. Que honra ter você conosco nesse projeto e fala um pouquinho para nós. Eu falo que a gente tem aqui conversas boas, né? Fala um pouquinho para nós a respeito desse seu tempo aí de estudos. Eu acho que tem uma situação muito importante, principalmente quando a gente busca, né, essa questão do conhecimento, em fazer integrações. E pela a universidade eu tive a possibilidade de ir até o MIT, Harvard, e agora em Nova York, onde eu estou desenvolvendo algumas conversas a respeito de People Analytics, justamente para poder entender como é que o mundo tem utilizado essa questão da inteligência artificial e que novas técnicas, que tipo de novas interações têm se utilizado para justamente auxiliar em relação a esse processo. Que legal, olha, você que está nos acompanhando vai saber aí o que está acontecendo de mais novo em termos de pensamento, de estudos em relação a este tema, né? Aguarda aí, segura, porque a gente tem um tempinho aqui de conversa, de aprendizado. Professor, eu queria que você se apresentasse também oficialmente para a gente. Eu te chamo de professor, sei que você é doutor em psicologia. Fala um pouquinho das suas atividades, dos seus trabalhos para que o pessoal te conheça um pouquinho melhor? Legal, muito obrigado, Nascimento. Eu venho de uma característica muito difícil de se encontrar dentro das empresas, que é uma pessoa que consegue navegar nos dois campos. Eu tenho mais de 25 anos de experiência dentro do mercado de trabalho, passando por grandes consultorias de negócio. Então, eu passei pelo Magalu, passei pela Caterpillar, passei pelo Grupo Algar, e aí depois eu vim parar em São Paulo no que a gente chamava de Hey Group, e a Hay Group, Uhum. ela tem uma das maiores metodologias de remuneração do mundo, que é utilizado até hoje, e isso acabou facilitando muito os meus contatos com várias empresas e vários presidentes de negócio. A Hay foi comprada pela Korn Ferry, que é uma outra gigante do mercado, principalmente de headhunter, né, na parte de contratação de executivos, aonde eu fiquei mais um tempo, e depois eu fui trabalhar na Mercer, no Olha, grupo Marsh McLelland, onde a gente teve a oportunidade também de ter contato com dados, com informações de várias empresas do mundo inteiro e fazer essas conexões. E em contrapartida, junto com essa experiência organizacional, eu acabei trilhando a situação acadêmica, onde eu pude publicar artigos, escrever meus artigos e, ao mesmo tempo, fazer mestrado e doutorado com imersões na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, utilizando-se desta situação da experiência do meio organizacional para a situação de práticas dentro das organizações. Então, nós publicamos um artigo falando a respeito de Psychological Network Analysis, a gente vai falar um pouco sobre isso, que são redes de conexões entre as pesquisas de clima, né? Então, a gente pegou as diversas empresas que fazem a ideia das melhores empresas para se trabalhar e verificamos quais as grandes conexões que existem dentro delas a respeito de suas perguntas. E isto gerou um artigo publicado internacionalmente, aonde a gente teve a possibilidade de fazer essa análise do thrive, ou da esperança, ou do desejo de propósito dentro das organizações. uau. Então, eu tive a possibilidade, tanto acadêmica quanto das organizações, de fazer essas duas triagens, e hoje eu sou professor da FGV, do INSPER, do IBMEC, né, de grandes escolas de negócio,
e, ao mesmo tempo, consultor trabalhando nessa parte de rewards, que é remuneração, e nessa parte de People Analytics, que são indicadores de negócios. Legal, professor. Olha, que base, parabéns aí pelo seu conhecimento e também pela disposição, né, de compartilhar, porque essa é a missão aí dos professores, dos educadores, da gente, né, que está aí nesse projeto tão bonito, que é o projeto do futuro do trabalho. É bacana, é bom a gente ter informação e conhecimento. Agora, quando eles se expandem, né, é a glória, né? Eu acho que a gente sai aí do âmbito da informação, sai do âmbito do próprio conhecimento para ir para um espaço de sabedoria coletiva. Professor, quero fazer um pequeno à parte e provocar você e todo mundo. Eu Vamos lá. vi o teu LinkedIn, ouvi o teu currículo, as tuas histórias. Vou entrar aí fortemente a partir de agora nos seus temas, né, no People Analytics, na questão da resolutividade dos problemas, mas eu quero te fazer um pedido. Posso? Claro. Ó, lá no teu LinkedIn eu vi uma história bonita do Tupã e do seu pai. Você conta essa história no final do episódio para gente? Conto sim. Eu acho que tem vários aprendizados que a gente leva e eu principalmente tento trazer essa didática, porque quando a gente vai falar de dados, né, Nascimento, nós nos pegamos muito na questão principalmente de que situações estatísticas que não é muito aderente ao meio organizacional de quem trabalha em recursos humanos. Então, como esse tem sido o meu público, eu tenho, obviamente, tentado trazer histórias que possam refletir mais essa situação das pessoas. Eu adorei. E Parábola da vida real. A história do Tupã e do seu pai, do seu. Como era o nome do seu pai? Como é o nome do seu pai? Eustáquio, Seu Eustáquio. Eustáquio, seu Eustáquio e Tupã. Ó, você que está acompanhando, vai lá, acompanhe o LinkedIn do professor e tem mais crônicas da vida real, do dia a dia lá que eu achei super interessante, né? Professor, já emende aí a sua conclusão dessa fase com uma questão que eu quero trazer para você, né? Uhum. A gente falando de People Analytics, tem termos novos, ferramentas novas e às vezes dá um nó na nossa cabeça. O meu papel aqui é fazer a conversa do leigo também, sabe? É tanta ferramenta, é tanta situação, é tanta moda. O que é que efetivamente é o chamado People Analytics? Traga essa definição para a gente como professor e o que é que o Analytics resolve. Agora, tem um detalhe. Algumas coisas ele não resolve. Revela tudo para a gente, por favor. Uhum. É muito interessante porque dentro da história lá do Tupã, eu coloco muito a situação de que as pessoas muitas vezes se travam dentro de medos ou situações que elas passaram dentro de um determinado momento e não conseguem ultrapassar. E isso eu vi num boi, né? Um boi que levou um grande choque dentro de um pasto, e ele, mesmo não tendo mais aquela cerca de choque, ele não passava naquele lugar. Então isso aconteceu quando ele era um bezerro pequeno, e aí a dificuldade dele trilhar aquele caminho. E quantas pessoas na área da psicologia, na área de humanas, eu encontro que Uhum. quando vai falar sobre estatística assusta e fala, isso não é para mim, isso não me ajuda mais. Hoje Não em entendo dia, de números, né? não entendo de números, não quero ter contato com números, e é meio que choques que nós levamos nessa nossa realidade anterior que não mais se conjuga a esse novo universo. Esse novo universo, ele é um universo de business. Se a gente não aprende a falar de business dentro do contexto no qual nós estamos, que é um negócio, os donos, as pessoas que estão à frente, os engenheiros entendem de dinheiro, entendem de ganhos e perdas. Então eu preciso falar a respeito disso quando eu vou falar de people. Ah, mas pessoas são sentimentos, são subjetivos. Tudo bem, mas isso tudo pode ser coletado em termos de dados e analisados em termos de dados. Porque quando a gente quer buscar produtividade, a Uhum. produtividade pode ser para um ambiente que seja mais acolhedor, como também para a própria pessoa se cuidar e muitas vezes se adaptar a esse novo processo. É um processo excludente? Eu acho que às vezes sim. Muitas empresas vão ter suas dificuldades, assim como nós temos dificuldades frente a alguns problemas. Então,
Quanto mais esse ambiente trabalha cultura, propósito, direcionamento, clareza para as pessoas, essas coisas funcionam. O que não funciona, né, como você perguntou, a questão de achar que os dados vão resolver tudo. Os dados não resolvem tudo, os dados não estão aí para poder, joga isso dentro de Comprei uma uma ferramenta, análise. agora a gente tem máquinas aqui, né? Perfeito. A gente está vivendo eu digo que a gente está vivendo o RH ferramenteiro, né? Tudo que eu falo, todo mundo, tem uma ferramenta que faz, tem uma ferramenta. Eu falei, a ferramenta principal que faz está aqui, ó. É a sua cabeça, é o seu cérebro, né? Então, nesse ponto, mesmo com o advento, talvez, da única questão nova que a gente tem aí em tudo isso, é a inteligência artificial generativa, que tem tomado conta hoje de várias análises muito mais rápidas e importantes, porém, com muitos erros. Então, se a gente não consegue interpretar esses dados da forma correta, a gente acredita em tudo que traz e tudo que ela traz para a análise, né? Então, por isso que acaba sendo importante a gente ter essas atenções sobre como desenvolver bem esse processo. Eu acho que é nisso que eu tenho me apegado, é como ajudar as pessoas a olharem melhor para isso. Senão a gente vai ficar apenas com um festerê, né, dentro das empresas, de uma ferramenta nova, de uma moda nova e efetivamente, na prática, não vai conseguir fazer coisas, né? Você tem uma multiplicidade, né? O filho aí do seu Eustáquio, né? Já contamos aí a história do seu Eustáquio e do Tupã, né? O seu Eustáquio, pai do professor, ele me contou e eu vi lá no vídeo, né? Ele trabalha com gado e contou essa fábula, mas tem mais uma aí que é o boi da cadeira. E às vezes a gente fica, que nem o Tupã, com medo, né, de experimentar coisas novas pelos nossos traumas e vivências anteriores, né, e não avança. Professor, consultor executivo, você esteve nas 3 cadeiras aí. Se você tivesse que provar para um CFO, por exemplo, muito obrigado, a gente construiu esse roteiro aí a 4 mãos, né? E se você tivesse 90 dias para chegar lá para o homem do dinheiro que libera tudo e dizer o seguinte, olha, o People Analytics funciona bem. O que você faria primeiro? Qual seria o caminho aí que você adotaria, professor? Então, eu acho que isso acaba sendo muito importante porque o CFO, ele é uma pessoa que trabalha com números. A grande dificuldade que a gente tem dentro da maioria das empresas hoje é cruzar dados de people, que primeiramente precisam estar estruturados, né? Eu acho muito importante essa estruturação, para que eu possa levar informações de velocidade, de retorno sobre investimento, de pragmatismo, para falar com o CFO de que existem determinadas situações que funcionam, vinham numericamente, tem coisas que às vezes é necessário. Por exemplo, a construção de uma cultura. Não dá só para medir sobre retorno. Cultura é algo que é necessário, é algo que vai mudar a forma pela qual as pessoas vão ter comportamentos mais positivos e direcionados. Eu estou aqui nos Estados Unidos e é muito interessante quando eu caminho pela universidade, eu não encontro uma pichação, eu não encontro um papel no chão, eu encontro todos os jardins bem cuidados. E eu pergunto para todo mundo a todo momento, isso aqui é só para turista ver? Ele fala, não, isso aqui é comportamento misturado com processos de manutenção constante. Então, quando nós fazemos a respeito de ter uma cultura como essa, as coisas se modificam. Não é como a gente está numa cultura e falar, sempre é assim, sempre foi assim, sempre fazem desse jeito. Não, existem maneiras pelas quais nós podemos, dentro de uma organização, mudar. Então, provar isso para um CFO, trazendo para ele dados que possam ter possibilidades de cruzar. A gente fez agora recentemente, Nascimento, uma pesquisa de pulso para uma organização, e foi muito interessante porque o CFO veio e falou assim, a mesma coisa, essa coisa é muito subjetiva e tal, e eu apimentei a situação colocando uma pergunta a respeito de sentimentos, de como é que as pessoas se sentiam em relação à estratégia do negócio, se elas se sentiam com raiva ou se elas se sentiam confiantes. Participantes, então, né, envolvidas, comprometidas. Exatamente. Né?
E foi muito interessante porque as pessoas que estão no board da organização, que são aquelas que estão na diretoria, que mudam o negócio globalmente, estavam furiosas com o negócio. Só que na resposta, como uma forma de garantir, talvez, o emprego, ou garantir o salário, as pessoas meio que falam que está tudo bem, eu tenho autonomia, mas eu não entendo a estratégia e estou furioso com ela. Preocupante. Muito. Então, quando você leva isso para o CFO, ele fala: puxa, eu não estava com isso no meu radar. Então, essa situação de ter uma velocidade, de ter indicadores, de ajudar a reduzir custo e aumentar a performance, tem que ter uma fala, um storytelling, que é aquela questão do Tupã, como contar as histórias para as pessoas. Não é chegar lá e falar, ó, fiz É uma análise de verdade. correlação, de regressão. Isso são técnicas que ajudam a interpretar os dados. Mas na hora de comunicar, eu tenho que ter um storytelling. Então, essa questão de falar em produtividade, falar em resultados financeiros, falar em impacto no negócio, é algo que brilha os olhos do CFO quando a gente tem dados a respeito disso. Que Então, acho legal. que isso é muito importante. Essas conversas aqui têm feito com que eu viaje também pelos ambientes corporativos por onde eu passei. E essa percepção, né, não é uma crítica, é uma constatação sobre o modelo mental dos CFOs, especialmente, ou mesmo do pessoal de engenharia, é que o time de humanas, de RH, de comunicação, tem que entender fortemente, né? Professor, eu queria te pedir um favor, né? Essa aqui é pergunta de estudante mesmo. Traga para nós 5 a 7 exemplos de coisas que a gente pode fazer com o People Analytics lá dentro das nossas empresas. Nascimento, eu entendo que uma empresa média de, sei lá, 600 funcionários, que fatura 200 milhões, pode usar em nisso, pesquisa de clima, dados em relação a RH. Quais seriam, assim, na tua opinião, 5 ou 7 pontos chaves? E o que a empresa precisaria fazer? Depois a gente repassa aí o valor da consultoria, viu? Imagina, eu acho que a primeira situação que se tem é não começar pelos dados. Muita gente olha, fala para mim, você está doido, você mexe com análise de dados e está falando que não precisa começar pelos dados? Porque esse é o erro que a maioria das pessoas dentro das organizações pensam, vamos fazer os dados. Não é vamos fazer os dados que é gerar um questionário, gerar já uma entrevista, né? A gente tem os 90 days, que são os 90 dias de um executivo, quando ele entra dentro da organização. E é muito interessante que nesses 90 dias, ele vai fazer um diagnóstico. E o diagnóstico dele nem sempre é aplicar um questionário. O diagnóstico dele é justamente entender a estratégia do negócio. É conversar com o acionista, é conversar com as pessoas para onde que esse negócio quer ir. Então, se a gente olha a maioria dos negócios de sucesso, o grande entendimento é saber oncotô, oncovô, né? Como um bom mineiro é aonde eu Vai lá, estou volta e aí, que para essa é onde eu boa. vou. É, Oncotô? oncotô, oncovô, né? Então, esta tradução simples para a ideia de dados e negócios, ela é fundamental. Se eu não sei aonde eu estou, para onde eu vou, tem muitas pessoas, por exemplo, que, nós vamos entrar nas melhores empresas para se trabalhar. É um dado, mas para quê? Se você ainda não tem nem os princípios, os valores, a constituição de aonde você quer chegar dentro do teu negócio. Então, tem muitas pessoas, às vezes, até o próprio dono, o gestor, que quer o prêmio, mas não entende que para direcionar as pessoas, eu preciso entender primeiramente por que clima é importante para nós. Você está disposto a fazer feedback? Você está disposto a fazer plano de ação? Você está disposto a treinar a sua liderança? Não. Então, para que você vai levantar a Ao ouvir, expectativa nesse né? momento? Sabe o que eu sinto e o que eu sempre senti é que donos, especialmente, e alguns diretores, aliás, vários diretores têm uma percepção da empresa e pedem uma pesquisa de clima apenas para chancelar aquilo que eles estão pensando. E aí, quando eles se deparam com a realidade, o cara surta, chama a consultoria, pede que explique de novo, né? Eu estava orientando um trabalho de conclusão de curso e a aluna estava super feliz. Professor, consegui aplicar internamente, casado aqui com o nosso trabalho, uma pesquisa, é um começo. Eu falei, olha, vai lá e faz, né? Isso aí, aproveita. E aí foi feita reunião com a diretoria, com os donos e tudo mais. E numa pós-graduação, de repente o WhatsApp bate, professor, não vou nem te contar, fui demitida da empresa. Porque ela acreditou bastante e revelou demais. E os donos não queriam ouvir algumas verdades, né?
Perfeito. Aí tivemos que trabalhar na recolocação da Não, colega. e é muito interessante você estar falando que eu estou trabalhando, porque assim, como consultor, eu sempre gostei dessa analogia que um estagiário me falou e eu levo ela comigo até hoje, né? Ela falou, Elton, eu adoro a sua capacidade de às vezes colocar a mão dentro do buraco das abelhas, não ser picado e voltar com o seu braço intacto, né? Ele falou isso um dia para mim e isso ficou na minha cabeça. Eu estava no Lições da conselho. roça. Exatamente, eu estava O no conselho da Tupã, as abelhas. Exatamente, eu estava num conselho da CPFL uma vez e eu falei algumas verdades muito fortes para, né, os acionistas e para os conselheiros e ele ficou incrédulo, né? Falou assim: como é que você conseguiu dar um tapa tão grande e eles não? Eu falei assim: por quê? Eu falei aquilo baseado em dados, eu não falei aquilo baseado na minha percepção. Então eu tenho que tomar um Aí, cuidado muito grande sobre isso. Eu não estou falando eu, Elton. Eu posso ter a autoridade que for, eu não posso chegar na sua casa, Nascimento, e falar assim: ó, nossa, seu rádio é horrível, nossa, seus lápis estão desapontados. Não posso falar isso. Por quê? Eu não tenho o direito de chegar na casa de alguém e colocar defeitos naquilo que não é a minha percepção e que eu não sei a história desse rádio por trás. Então, a primeira situação que eu tenho é saber me comunicar com os donos, saber quais são as dores deles, por que que eles têm aquela visão. E aí, quando eu falo, olha, não sou eu que estou dizendo, mas são seus funcionários que percebem dessa forma. Ou eu tenho que contar a história. Todo mundo acha que aplicar uma ferramenta, tá aqui, ó, o gráfico. Não. Qual a história que tem esse gráfico? Então as pessoas têm muita dificuldade de traduzir o analytics para analítico, que é a ideia de justamente entender o que está por trás daquela informação. Eu não preciso levar todos os dados, eu preciso levar aquilo que é relevante. E aí verdade. aquilo vai despertar no coordenador, no gerente, no diretor, a ideia de que, nossa, eu quero mais. Ele me trouxe um dado aqui que me chamou muita atenção. Então, deixa eu Verdade. descobrir mais. Então, eu tenho que envolver os diretores dentro dessa situação. Não adianta Você, só ir lá e despejar um monte de dado e um monte de gráfico neles. E você falou uma coisa muito importante, né? Esse olhar do consultor também, da gente entender algumas coisas, mas não ser dono da verdade. E entender a temperatura, entender o que está por trás dessa falta, inclusive, de respostas para aonde que eu estou, para onde que eu quero ir, né? E Um até cotô, um mesmo covô. e até mesmo quem eu sou, né? Por quê? Para você ir fazendo construções pouco a pouco. Às vezes a gente chega num projeto e diz, eu quero revolucionar. Esse é o nosso sonho, realmente, como executivo, como consultor e assim por diante. Mas às vezes é preciso esse olhar de construção, né? De análise, de levantamento de informações, de passar o diagnóstico para o doente aos poucos e entender que remédio bom é aquele que realmente faz efeito, mas a dose nem sempre é aquela mais forte e mais amarga em alguns momentos. Então, saber, né, que foi isso que você fez no conselho que você estava. Eu estou de posse de todo um dado, de toda uma informação potente, uma bomba, mas eu vou destrinchando ela aos poucos para quê? Para que o cara sente na cadeira e diga o seguinte: meu Deus, precisamos fazer alguma coisa a respeito do que essa pessoa está fazendo, né? Você chegou na empresa, recebeu todo esse olhar, esse contexto, essas informações, e talvez case aí com a história do conselho. Qual é a pergunta forte, qual é a pergunta chave que você faz para quem está ali na cadeira de decisão? Isso é muito importante porque se a gente pega lá a Alice no País das Maravilhas, né, aquilo ficou muito forte, né? Para onde você quer ir? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho tanto faz. Você pode tomar qualquer caminho que vai chegar aonde você desejar. Então, eu acho que a primeira situação é tentar traduzir com o dono o que que é essa ideia de performance. Por exemplo, já fui em muitas situações, Nascimento, em que o dono quer performance a qualquer custo. E eu pego e falo: você está disposto a pagar mais? Você está disposto a compartilhar dividendos? Você está disposto a ter pessoas mais críticas dentro do processo, te criticando o teu modelo? Não, não é bem assim. Eu falei: não, se você quer um modelo como esse, você precisa entender que isso vai ter que apoiar. A gente passou por não vou citar o nome do cliente, obviamente, mas um setor agro,
Uhum. aonde eles acabaram de fazer IPO e queriam dar ações para todo mundo, porque na cabeça do dono, todo mundo ter shares da organização era importante. É Uhum. importante, talvez, Nascimento, para mim, para você, que talvez tenha um entendimento mais de educação financeira. Você leva isso para um operador que está lá no meio do campo e fala para ele, estou te dando uma share, você está dando um problema para ele. E É. aí você fala assim, nossa, eu tenho que vender, eu tenho que tradear isso, eu tenho que fazer um vesting dia. O que, que é vesting? Então, quando a gente olha para esse processo, nós temos um problema gigante, que é você entender que a cabeça do dono é o melhor, mas que você tem que traduzir isso em coisas mais pautáveis para fazer a reflexão com ele. Neste caso, inclusive, a gente aprende pela dor também. Meu pai me ensinava lá, minha mãe também, falou assim, ó, se você não aprende pelo amor, você vai aprender pela dor. Então vai lá e Falamos do faz. seu Eustáquio, como é o nome da sua mãe? Elizabeth. Dona Elizabeth, né? Seu Eustáquio e Dona Elizabeth. Lições lá da casa. Eu gosto dessas lições. Muito, não, e assim, era muito interessante porque tinha várias situações que meu pai e minha mãe me falavam, ó, eu acho que talvez não é tão confiável, mas se você quiser ir, vai experimentar. E eu, na minha adolescência, né, na minha juventude, cometi vários erros porque eu tive pais que me alçaram ao voo. E a mesma coisa é o executivo. Às vezes, você que está sentado na cadeira, você tem que fazer reflexões com eles para eles tomarem a decisão. E muitas vezes você já passou por aquilo, mas você tem que ter a perseverança de Uau! mostrar quais são os caminhos e falar para ele qual que é a sua escolha sobre isso, né? Se a gente faz uma pesquisa, a gente vai ter isso. Se a gente não faz, a gente vai ter isso. Qual o caminho que você acha que seria mais adequado para o seu negócio? Porque o negócio é dele, não é nosso. E aí eu acho que entra uma figura muito importante, Nascimento, tanto de conselho quanto da gente consultor ou nós que estamos fora, que é as pessoas que estão sentadas nessas cadeiras entender que ela não tem todo o poder, que às vezes ela precisa de alguém de fora para falar a respeito disso. Eu Na gosto de própria usar o termo psicologia, olhar estrangeiro, exatamente, sabe? mesmo Não como tem competição entre o diretor da empresa. O diretor da empresa é muito maior e muito mais importante do que um consultor externo. Mas, gente, o olhar estrangeiro, a chancela de algumas situações, né? Elas te ajudam muito. Pensa que você pode trazer um mentor, um consultor, como um grande aliado nas decisões estratégicas que você precisa implementar, né, professor? nesse cliente agora, para você ter ideia, eu fiz um deck de análise de mais 200 slides. Aí você fala, nossa, que é isso? Foram 200 slides de análise, mas o que foi para a reunião foram dois. Então, ou seja, Boa. eu aproveitei 1% daquilo que eu analisei do meu cérebro. Para quê? Para contar a história e quase que um one slide ou two slides para poder mostrar para eles que, assim, qual a maior coerência em relação ao que a gente capturou. E é a mesma situação. Se eu não escuto a sua dor, se eu não sou empático com a sua dor, se eu não me coloco dentro da sua situação, não adianta eu trazer a melhor ferramenta, não adianta eu ser mais rápido, eu tenho que entender qual que é a tua dor. Então, o negócio ele é muito mais relacional do que só dados. Dados vêm para poder abrilhantar a maneira como você se posiciona. Se eu não sei utilizar dados, eu estou fora deste mercado. Eu estou, assim, sendo categórico em relação a isso. Dados chancela a sua forma de se posicionar junto a esta organização. Se você não lida com Gostei dessa matemática, frase. com dados, você está fora do jogo. Oh, e fechou super bem. Já tem um recorte aí para usar no seu livro, né? Os dados chancelam a sua tomada de decisão. E se você não lidera, se você não gerencia, se você não toma decisões baseadas em dados, você está fora do jogo ou corre sério risco de errar. Professor, eu sei que tem um outro tema que é apaixonante para você, que é a questão da liderança. Fala um pouquinho desse tema que toca tão forte aí o teu coração e toca forte o meu coração, porque são os líderes, né, de verdade que vão fazer com que as coisas aconteçam dentro da empresa e que ela tenha grandes resultados. Eu acho muito interessante esses dias que eu ouvi uma pessoa falando sobre líder bonzinho e líder mau, né? Aí eu quero ser mau, eu quero ser bom, eu quero nenhum nem outro.
Por quê? Porque a liderança está falando de conceitos de gestão. Ser bonzinho ou ser malzinho é o como eu lido com o meu caráter. São coisas diferentes, mas que estão dentro desse contexto. O que a gente tem dentro disso? Um agente transformador que necessita de orientação, de direcionamento, de acompanhamento e de, ao mesmo tempo, participação dentro disso. Então, as organizações hoje que sabem muito bem envolver essa liderança, formar essa liderança e fazer com que eles estejam engajados dentro desse movimento, é o grande transformador e motor da organização. Eu acho um desperdício aquele diretor ou aquela organização que contrata pessoas em cargos de gestão e não os envolvem, e deixam fora das decisões, que não escutam os seus dados. Você fala, eu pago muito bem para uma pessoa operacionalizar. E normalmente hoje a gente tem um problema muito grande de overlap. O que é overlap? Você tem muita gente fazendo o mesmo trabalho do operacional que está em cargo de gestão. Então, estar num cargo de gestão significa ter uma visão tática e estratégica mais ampliada. Esta pessoa deveria estar trabalhando melhor com dados, melhor com direcionamento e ter, obviamente, mais voz junto à diretoria ou junto ao conselho. Então, isso acaba sendo importante porque muitas vezes eu quero calar a boca dessas pessoas e fazer com que elas operacionalizem muito bem. Tem pessoas muito mais baratas para fazer isso do que pessoas pensantes. E isso, obviamente, vai ao longo do tempo diminuindo a forma com que essa pessoa se envolve no teu negócio. Aí por que ela não vai embora? Às vezes a pessoa tem um boleto para pagar, às vezes as pessoas têm, né, alguns Talvez, né? compromissos, exatamente. Verdade. Ou às vezes tem um hiring Professor, bônus por trás, alguma coisa que vai segurar ela, mas a questão toda é, eu preciso envolver essa pessoa na tática e na estratégia do meu negócio, se eu quero líderes reais dentro do meu negócio. tudo bem. Olha, nossa conversa de hoje, ela está sendo especial, é com o professor Elton Moraes. Eu estava aqui pensando, já tenho uma outra pergunta para fazer para você. Quando é que você vem dar uma aula aqui no Paraná, em Curitiba? Porque eu quero assistir às suas aulas ou acompanhar aí, beber na sua fonte aí em alguma visita à sua empresa. Quanto aprendizado, quanta informação. Você que está aí do outro lado deve estar gostando também. Então siga o professor Elton Moraes nas redes, professor, consultor, mentor, enfim, uma experiência de todos os lados aí do ambiente corporativo, como executivo, como educador, que fazem definitivamente a diferença. Professor, eu te agradeço muito. Percebeu que a conversa passou rápido? Excelente, foi A direto ao gente, ponto, né? a gente tem um minutinho aqui para você fazer uma reflexão, se despedir e deixar uma reflexão para nós a respeito do futuro do trabalho. Legal. Nós não entramos, para você ter ideia, em nada técnico, né? A gente falou de questões do dia a dia e que isso, né, possa ajudar as pessoas a fazer com que elas tenham impacto sobre o negócio, execução prática, como tomar risco, como ter uma maturidade analítica dentro da organização. Então, quando a gente vai para esse processo e traz isso para esse pensamento, a gente consolida a nossa forma de atuar com pessoas. Hoje, a situação da inteligência artificial, ela tem sim evoluído muito. Os sistemas de inteligência, eles vão te dar maior agilidade, rapidez, mas não vão te fazer deixar de ser humano. Eu acho que o futuro do trabalho, a Essa é a grande principal mensagem. mensagem é isso, né? Eu estou aqui hoje em Nova York, eu estou aqui passando pelos Estados Unidos, assim, eu venho beber dessa fonte para valorizar o nosso país. Por que para valorizar o nosso país? Nós temos muitas oportunidades, nós temos grandes profissionais e nós precisamos entender que a educação é um meio para crescimento das empresas e das pessoas. Começa pelas pessoas. Se as pessoas não sabem pensar, elas não vão utilizar muito bem a questão das inteligências artificiais generativas. Pensar é fundamental para eu utilizar algo tecnológico. Então, pensamento, ele tem que estar estruturado na forma como você deseja crescer. E aí, quando nós estamos falando em relação a isso, não é só porque você contratou uma pessoa, ela quer crescer dentro da tua empresa. Você precisa ter estímulos, desenvolver formas e ajudá-las a conectar ao propósito que você está comunicando. Sensacional. Então, isso acaba sendo fundamental para o nosso negócio. Joia. Professor, propósito, pessoas
e educação. Que mensagem especial. Leva um abraço para o seu Estáquio, para a dona Elizabeth e volte falar conosco. Professor, mais uma vez, obrigado e até uma próxima oportunidade. É o futuro do trabalho com todos vocês. Tchau, gente. Futuro do Trabalho. Patrocínio Tifes Group e Marcondes Consultoria. Realização: você está contratado e Top de Gestão.